Vamos receber agora a deputada federal Fernanda Melchiona, mulher mais votada do Rio Grande do Sul, né? Para deputada federal, papel fantástico. Seja muito bem-vinda, feliz 2023, Fernanda Melchiona. Parabéns pela sua eleição aí, pela sua reeleição, né? À Câmara Federal. E vamos comentar aqui os cenários brasileiros. Primeiro, peço para você fazer uma saudação a todos nós aqui. Primeiro, te cumprimentar a Daiane, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo, né, que eu não vinha no Giro das 11, então é uma honra. Vocês sabem que um convite de vocês é sempre uma convocação, não uma ordem, porque não é autoritário, mas uma convocação ao bom debate político. Obviamente, ainda muito feliz, né? Acho que, como todos nós, a gente sabe que a luta tem que seguir, a gente sabe que o Brasil tem muitos desafios em 2023, mas a vitória do Lula foi o maior trunfo democrático desde 1985. Né? Nós não enfrentamos qualquer pessoa, nós enfrentamos as trevas, enfim, uma extrema-direita perigosa, uma extrema-direita oriunda dos defensores da ditadura civil-militar, uma extrema-direita neofascista, e, enfim, numa eleição histórica, né? Primeira vez que o país não reelege um presidente, apesar de toda a máquina do Estado que o Bolsonaro usou. Eu acho que foi um grande trunfo, que nós todos conseguimos nesse processo eleitoral, a resistência do povo brasileiro, né, que, enfim, temos a nossa divisão no sentido do país. Eu tenho muito orgulho do povo nordestino, que tem uma história de luta e de resistência, né? Todas as grandes lutas passaram pelo Nordeste brasileiro, mas todos nós fizemos a nossa parte, né? No Sul, diminuindo a diferença, vencendo em Porto Alegre, enfim. Então, acho que foi um trunfo enorme, uma coroação dos 4 anos de resistência, ainda comemorando um pouquinho, mas sabendo dos desafios que nós temos a partir de ontem, a partir de 2 de janeiro, para seguir a luta em outro patamar. Muito bom. Deputada, ontem, na posse do Flávio Dino, ele fez uma declaração se direcionando à família de Marielle Franco, né, a ministra Aniele Franco e a sua mãe, mas também se dirigindo à nação, de certo modo, à sociedade, dizendo que é uma questão de honra do Estado brasileiro solucionar e trazer a revelação de fato de quem matou e de quem mandou matar Marielle. Queria que você comentasse esse posicionamento. Até há uma discussão se federaliza de fato esse processo e que é uma questão de fato de honra resolver esse assunto e trazer a público os mandantes desse crime contra a vereadora e seu motorista, né? Exatamente, Daiane. Eu acho que é muito importante, porque quando nós começamos o enfrentamento ao governo Bolsonaro e passamos os últimos 4 anos resistindo, evidente que federalizar o caso, um governo Bolsonaro, com a bolsonarização, né, do Ministério da Justiça, com a bolsonarização, a tentativa permanente, né, dele fechar as liberdades democráticas por dentro do sistema político, atacar a esquerda. Imagine, nós estamos falando de uma causa humanitária, uma vereadora combativa, jovem, generosa, com uma vida pela frente, como era a Marielle, que foi brutalmente executada. O Bolsonaro sequer comentou, né? Sequer lamentou o assassinato da Marielle, e vocês devem lembrar bem que ele disse que não ia comentar porque ia desagradar pessoas, né? Como neofascista, que evidentemente, ali, no governo Bolsonaro, não teria nenhum compromisso com a elucidação da verdade. É verdade que toda a luta que nós fizemos, os movimentos, as mulheres negras, os partidos, né, enfim, a família da Marielle, guerreira, né, foi fundamental para chegar nos executores do crime bárbaro, mas insuficiente para chegar em quem mandou matar, num caso que mudou de delegado várias vezes, vocês lembram bem, né, de relações de um delegado tinha com setores, enfim. Então, uma situação muito difícil no Rio de Janeiro, né? E eu acho que agora, claro que tudo passa pela decisão, enfim, eu vi que o comentário da ministra Aniele Franco foi positivo no sentido da federalização, mas é evidente que ela vai conversar com a família, com a dona Marinette, com o seu Toninho, né, com toda a família da Marielle, e evidentemente tudo
tem o tempo, né, do debate com os familiares, com os companheiros, companheiras. Mas eu acho que a federalização agora é positiva, para que a gente consiga, de fato, ter o compromisso e a batalha diuturna do governo Lula para elucidar esse caso tão brutal, né? Tão brutal do ponto de vista humano, do ponto de vista social e do ponto de vista político, uma expressão da mexicanização da política brasileira, né? De uma violência política exacerbada, e, enfim, e a impunidade, no caso da Marielle, é um salvo-conduto para crimes políticos, né? Então, a gente precisa elucidar esse caso para o futuro das liberdades democráticas e da democracia brasileira, além, claro, de responder a pergunta que há 4 anos nós fizemos o enfrentamento frente ao governo Bolsonaro, né, de quem mandou matar a companheira Marielle Franco, que agora, né, em março, infelizmente, fará 5 anos, né? 5 anos já, né? Eu acho que essa resposta vai vir aí. Quando eu vi a nomeação da Aniele Franco também para Secretaria de Igualdade Racial, achei que foi uma sinalização muito forte nesse sentido. Fernanda, eu estou fascinado aqui pelos cartazes que estão aí no fundo do teu cenário, e tem um que está bem atrás de você, que é você... É o Bozo que está ali na sua camiseta? O que é aquilo? Olha, Fernanda, que lindo. fala pra gente. Olha que lindo, eu ganhei de presente do Chris Vector. Quando eu fiz o pedido de impeachment para o Bolsonaro, com 200 intelectuais e artistas, e a gente escolheu 1 milhão de assinaturas, tu lembra bem onde foi um debate na esquerda, né? Dentro do PSOL e para fora, nós achávamos já ali que era preciso tirar o Bolsonaro para enfrentar a pandemia, né? O debate era esse, mas tem que enfrentar a pandemia, e nós dizíamos, né? Eu, Samir Bonfim, David Miranda, que também assinou como parlamentares, né, federais, depois vários deputados estaduais, como a Luciana Genro, enfim, Rosana Pinheiro Machado, Vladimir Safatli, e nós dizíamos, não, é preciso tirar o Bolsonaro para enfrentar a pandemia, não só porque é um governo criminoso, extrema-direita, então foi todo um debate político que se abriu na esquerda brasileira e nas vozes democráticas, claro, que enfrentava o Bolsonaro. E ele me presenteou com esse desenho, né, que eu achei belíssimo, né, tomando um chimarrão. Com a cara do Bozo, né, tipo assim, uma simbologia muito forte, e aí, obviamente, imprimi. Muito legal, adorei. Você postou nas suas redes esse desenho? Na época, sim. Tá na hora de repostar daqui a pouco, né? Posta de novo, porque tá muito legal. Agora, deputada, eu queria te perguntar o seguinte: esse tema realmente, eu costumo até brincar, muito sério, né? Dizer assim que o partido que vai fazer oposição a esse governo de frente amplíssima vai ser o próprio PT. O PT que vai ficar ali, digamos, fiscalizando, né? E já está fazendo esse papel, além de fazer o papel também de governar. O PSOL já tem uma posição diferente. Teve aquele momento de dizer se vai, se não vai para o governo. A Sônia Guajajara acabou assumindo o Ministério dos Povos Indígenas, e eu acho muito respeitável essa tradição do PSOL de realmente não querer ocupar cargos e fazer um papel que lhe cabe historicamente. E eu queria saber de você, como é que você está vendo o PSOL diante desse novo desafio? Evidentemente que o PSOL apoia profundamente esse novo ciclo, mas vai ocupar fileiras que são caras às suas tradições. Eu queria saber de você. Fala para gente. Olha, Conde, eu acho que é um bom debate, e é um debate necessário para a esquerda socialista brasileira. É óbvio que o PSOL vai ser linha de frente do enfrentamento à extrema-direita, ao fisiologismo do centrão, como nós já começamos agora na PEC de transição, denunciar a chantagem do Arthur Lira e do Centrão, que queriam mais espaço no governo. E alguns desses setores ganharam, né? Basta ver alguns ministérios, sobretudo as últimas indicações, que aí tem o União Brasil, MDB, enfim, além do próprio PSD, né? Então, ali na PEC de transição ficou claro esse jogo do poder dos partidos do centrão fisiológico que tiveram em todos os governos pós-ditadura civil-militar, e que a gente sabe que tem o propósito do fisiologismo e determinados interesses burgueses, né? Como o governo de conciliação, no sentido de ter partidos oriundos dos trabalhadores, como é o caso do PT, né? Um partido que nasceu
do movimento operário, etc., mas também partidos que representam interesses enfim, interesses econômicos, o ministro da Agricultura, por exemplo, que vem do agronegócio, nós sabemos as contradições que vão se processar dentro desse governo. E eu não acredito em governo em disputa por dentro. Eu acredito na disputa por fora. Então, a melhor contribuição que o pessoal pode dar é ajudar a alterar a correlação de força embaixo, para que a luta social siga viva, para a luta dos trabalhadores, para a luta das mulheres, para a luta da comunidade LGBTQIA+, para a luta enfim, ajudando, né, e sendo parte da defesa intransigente de bandeiras caras para nós e para os movimentos sociais populares. Eu acho que a resolução do partido foi boa, porque a resolução, né, foi muito clara na ideia de não compor governo, né, não pedir ministérios, etc., os militantes que, porventura, entrarem se licenciar das direções, reconhecendo que a querida e combativa Sônia Guajajara vinha de uma identificação da PIB, um movimento muito importante, indígena no Brasil, de um setor como os indígenas que sobreviveram. O que aconteceu com os territórios indígenas no governo Bolsonaro é um negócio impressionante, né? A violência e a barbárie de um governo que não demarcou um território indígena e ainda empoderou a turma do garimpo ilegal, do banditismo, para a violência contra os indígenas brasileiros. Então, óbvio que uma indicação da PIB e a existência de um Ministério dos Povos Originários é muito positiva e, óbvio, o movimento indígena tem que seguir a luta para garantir o avanço da demarcação e dos territórios indígenas e o combate ao retrocesso, porque foram 4 anos de retrocesso. É lindo o desenho do Chris Vector, né? Ele é sensacional, quero fazer esse elogio, porque o que eu vejo que ele está sempre produzindo é um negócio impressionante, da boa qualidade, né? E muito honrado com esse desenho que ele me brindou, me presenteou. Muito bom. Deputada, falando sobre essas articulações todas do Centrão, no começo aí de fevereiro tem a eleição da mesa diretora da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. A gente sabe que é um momento de muitas disputas internas e o governo também está de olho em toda essa movimentação. Há toda uma questão aí relacionada à reeleição, talvez, provável, do Arthur Lira. Queria ouvi-la sobre isso. A gente sabe que tem muitas questões internas e que, do ponto de vista político geral, né, para fora, aparentemente tem certos movimentos que a gente não compreende e só começa a entender depois. Mas queria que explicasse um pouco para a gente como é que já está isso, porque a gente percebeu na posse do presidente Lula, na entrada do presidente Lula, acompanhada ali pelo Rodrigo Pacheco e pelo Arthur Lira, já uma certa movimentação nesse sentido. O próprio discurso do Pacheco foi um discurso falando do respiro, né, da eleição e posse do presidente Lula, mas também dando uma direção ali do que o Congresso pensa, o que o Congresso quer. O Arthur Lira também acompanhando, aproveitando ali os cumprimentos do Lula e fazendo a sua campanha ali com os parlamentares que estavam cercando. Como é que a senhora vê esse momento, hein? A senhora está no céu, Daiane. Pode me chamar de tu aqui, não, estou em casa. Da direita eu exijo, é o que eu respeito, me chame de deputado, mas dos nossos é tu, né, ou você. Eu acho que é o melhor exemplo, talvez, da importância da independência política do pessoal. O Brasil, e eu acho que outros países também, né, mas estamos debatendo o caso do Brasil, precisa de um projeto de uma esquerda anticapitalista que siga firme com bandeiras históricas, né? Porque, enfim, a crise econômica, a crise do capitalismo é profunda, a gente pode debater depois, né? Programas estratégicos para a classe trabalhadora e para a juventude. Mas tu pegou um exemplo muito prático da importância de ter um partido independente, na minha modesta opinião, né, que tem a ver com a eleição da presidência da Câmara, mais recentemente, talvez, o debate do orçamento e do orçamento secreto, né, por uma questão, né, discutível, mas, enfim, né, o PT e boa parte dos partidos da esquerda, né, ou da centro-esquerda, já definiram o apoio ao Arthur Lira. O Arthur Lira é não só um representante do centrão fisiológico, né, mas é oriundo
de uma tradição política bastante vinculada com pautas conservadoras e reacionárias em relação às questões de terras, né, a turma do agronegócio, etc. Isso historicamente. Mas, mais recentemente, foi o responsável por garantir a estabilização do governo criminoso do Bolsonaro. O governo Bolsonaro seguiu nos últimos 2 anos pela estabilidade política que o Arthur Lira deu como presidente da Câmara para a extrema-direita brasileira. Isso não é menor. Não é menor, é um crime, digamos assim, do ponto de vista político, do ponto de vista do que o país viveu nos últimos anos e com o governo Bolsonaro. E é óbvio que ele, como presidente da Câmara, significa passar pano para o passado, mas não só isso, mas também o Centrão com muita força na Câmara dos Deputados e uma agenda política de chantagem permanente, em cada discussão de PEC, em cada discussão de projeto de lei importante, em cada debate sobre, por exemplo, teto de gastos. Então, eu acho que é muito grave que ele seja reconduzido a presidente da Câmara, embora seja o cenário mais provável. O PSOL já definiu que não vai apoiar o Arthur Lira e queria, obviamente, construir uma alternativa com uma candidatura independente, que obviamente não precisaria ser do PSOL, mas que simbolizasse uma alternativa de poder frente ao Arthur Lira, só que não prosperou. Então, eu defendo que nós lancemos candidato a presidente da Câmara e, se o partido quiser, eu me disponho a essa tarefa, porque tem debates que precisam ser feitos. Debates que precisam ser feitos sobre a agenda política e econômica do país, debates sobre o passado, porque não se pode passar pano para os crimes cometidos pelo Bolsonaro durante a sua gestão no Palácio do Planalto. A luta para não ter anistia é uma luta que também vai passar pelas esferas de poder, né? Pela Câmara dos Deputados, pela mobilização social, pelo Judiciário, e não é uma pauta menor, Daiane. Eu sei que aqui vocês concordam, mas sempre é importante falar para quem nos escuta aqui, não se trata de vingança, embora, né, cada uma das vítimas da pandemia, das mortes que nós perdemos graças ao boicote que o Bolsonaro fez às medidas sanitárias, tenham razões de sobra para querer justiça frente à perda dos seus entes queridos. Mas aqui, além de justiça, se trata de futuro. Porque o que não se bota lupa nos crimes, o que não se responsabiliza, o que não se julga, o que não se, né, debate e avança nas medidas de transição, justiça de transição, não se pode comparar com a ditadura, os 4 anos de Bolsonaro, mas na medida de responsabilizar e desbravar, desbaratar a extrema-direita brasileira, pode se repetir como farsa ou tragédia ali na frente, né, parafraseando Marx, como aconteceu, né? O Brasil, o único país que não fez justiça de transição, um monte de golpista no exército brasileiro estavam em silêncio nos últimos 21 anos, quando tiveram a primeira oportunidade de um governo de extrema-direita, botaram as garrinhas para fora, né? E bolsonarizaram o aparelho do Estado. Então, a presidência da Câmara é muito importante nesse cenário. Bom, qual é a agenda econômica para o país? Os mercados, a burguesia brasileira está lá no chororô do teto e a gente viu, né, a especulação e a operação que eles fizeram para, como é que se diz, tirar poder, tirar recursos com a PEC de transição, transformar em 1 ano, não 2 anos, não avançar em vários temas, quando indicou o Haddad, toda aquela especulação que eles fazem sempre, sobe bolsa, que é criminoso, né? Vamos combinar, mas é a turma do setor financeiro. Qual é a agenda econômica para o país? Na presidência da Câmara vai ter um defensor da manutenção do teto de gastos, da manutenção de uma agenda econômica que privilegia o Bolsa Banqueiro e é sempre um chororô para garantir o Bolsa Família? Não pode ser. Então, eu acho que é muito importante a gente ter candidatura para, primeiro, debater o papel que o Arthur Lira teve nos últimos 2 anos. Porque ele é cúmplice do governo Bolsonaro. Isso não é menor. E 2, qual a agenda que o Brasil precisa para virar a página não só do bolsonarismo, mas também da crise econômica social profunda que passa o país, né? Eu quero lembrar aqui que eleição para presidente da Câmara é sempre é que nem futebol, né? Sempre uma caixinha de surpresa, né? Pode acontecer de tudo. E interessante, porque teve aquele episódio do Arthur Lira se enfraquecer muito na reta final ali da aprovação da PEC, né? Enfim, fortes emoções. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, trazer algumas mensagens
para Fernanda e para todos nós. Daphne Pérola, fomos na posse com 3 ônibus, foi cansativo, mas uma experiência incrível. Pelo Lula faria tudo de novo. Feliz 2023. Um beijo aqui para Daphne Pérola. Júlio César Beraldi, CNN, citou entrevista de Haddad no 247. É o 247 pautando. Obrigado, querido. Débora Freitas, gasolina R$4 onde? Também queria saber. O Calejão falou aqui, 4,60, né? 4,80, algo assim, em alguns lugares. Luciana Barros, Fernanda é gaúcha, está acostumada a beber coisas amargas, como chimarrão. Andréa D'Artora, bom dia, Daiane Conde, deputada Fernanda, sou sua eleitora e acompanho sua atuação. Estou muito contente com o teu trabalho na Câmara. Ótimo 2023 a todos. Alexandre Albuquerque, Fernanda, essa me representa. Danivaldo Silva, muito bom ver uma mulher de luta. Maria Inês da Silva, minha deputada maravilhosa. Olha quanto carinho você recebendo aqui, Fernanda Melchiona. Eu tenho um tweet teu, e ontem foi manchete em vários portais, né? Que o PSOL entrou com um pedido de prisão e também de quebra de sigilo do Bolsonaro. Explica um pouquinho para a gente esse percurso que vocês estão fazendo. Quer dizer, é uma coisa, acho que muito evidente, né? Inclusive já tem até rumores de que o Alexandre de Moraes já teria redigido aí o pedido de prisão do Bolsonaro. O Metrópole soltou essa nota. Enfim, a gente aguarda com muita ansiedade também esse momento, Melchiona. Exato, Conde. Primeiro eu quero agradecer o carinho, né? Também fiquei emocionado aqui com a Daphne, com a Luciana, com o André, Alexandre, Marinês, tantos comentários bonitos. Eu acho o chimarrão ótimo, não acho amargo, mas acho amargo a direita que a gente enfrenta lá no Rio Grande do Sul. Mas como eu sou gaúcha e de esquerda, porque não são só os gaúchos, também tem muitos, a gente é meio faca na bota, não leva muito desaforo para casa e a turma enfrentou com garra, viu, Conde? Daiane, eu sei que foi no Brasil inteiro, mas assim, a gente enfrentou com garra o bolsonarismo lá no Rio Grande do Sul. Teve regiões que eles fizeram... bom, já diminuiu bastante a diferença de 2018 para 2022. Nós vencemos em Porto Alegre, vencemos na fronteira oeste, na minha cidade, Alegrete. Olha que orgulho do povo alegretense, ó. Vencemos em algumas cidades da região metropolitana, mas na Serra foi ainda... percentualmente muito comparado com 2018 e teve toda forma de coação, sabe? Em algumas empresas, enfim. Então, a gente enfrentou com garra e é louco, né? Porque, claro, todos os especialistas políticos dizem assim, não, no segundo turno conta a televisão, não é tanta campanha de rua, não sei o quê. E, claro, no país continental... Mas a turma foi para a rua com garra. Eu chovia, já não tinha, desmontava a agenda, inventava outra agenda, pegava a minha caixinha, dava discurso. E eu sei que vários fizeram isso. E cada coisa fez diferença, né? É impressionante. Por isso que a Daphne ter ficado tantas horas na estrada valeu a pena, porque foi um momento histórico mesmo, né? Foi um momento histórico que simbolizou a derrota do que há de pior, né? Que é o bolsonarismo, além de uma posse muito simbólica, né? Como a faixa presidencial, passada pelo povo, com tanto simbolismo, diante de um presidente fujão e criminoso. Por isso nós fizemos também a ação do PSOL, Conde, porque, primeiro, né, agora o Bolsonaro perde o foro, mas tem um tempo para perder o foro, para descer os processos para a primeira instância. Ele tem que responder por muitos processos, eu não tenho dúvida. A Polícia Federal já disse que a gente tem razão em 2, né, por enquanto. Naquele que ele associava os portadores de HIV e AIDS com o Covid, com a vacina, um negócio escandaloso, preconceituoso, criminoso. E o da cloroquina, se eu não me engano, segundo, que teve andamento. Teve Pensei algum... que tu ia falar, Coutinho. Não, eu tô aqui tentando te ajudar. O que você falou da cloroquina? Não, porque teve 2 inquéritos que a Polícia Federal deu um encaminhamento, né? Deu andamento, dando razão. O primeiro da fala criminosa do HIV/AIDS, né? Associando a vacina, um negócio criminoso com a vacina e com os portadores de HIV/AIDS. Felizmente, nós já avançamos muito enquanto sociedade, embora o Bolsonaro tenha desmontado as políticas públicas, né? De prevenção e de ajudar a viver com dignidade, né? Enfim, os movimentos denunciaram muito. Mas esse foi um dos inquéritos que a Polícia Federal deu andamento, e o segundo, eu não me lembro se é o charlatanismo na cloroquina ou a demora na vacina, porque tem vários, né? Se a gente pega todos os crimes que foram apontados pela CPI e fora da CPI, várias denúncias, queixa-crime contra o Bolsonaro, tem vários. Então, qual é o sentido?
da nossa ação? Primeiro, pedir para juntar nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, enfim, mas que tramita no Supremo Tribunal Federal, tem vários deputados investigados, inclusive, né, responsabilizados ainda inicialmente, mas já tem algumas individualizações das condutas criminosas, ainda incipiente, mas é óbvio que tem que avançar, e, obviamente, a quebra de sigilo, porque a gente sabe, primeiro, o Bolsonaro, nesses 2 meses, já pagou, ele e os asseclas da extrema-direita, vários dados dos computadores do Palácio do Planalto, vocês lembram da denúncia. Né? 2, quando ele sai para não passar a faixa presidencial, tem um elemento de covardia, de descumprir um rito que todos fizeram, e é óbvio que isso é expressão do que é a extrema-direita, mas também tem o risco dele ir para os Estados Unidos e ir para os Estados Unidos. Ele tem processos criminais para responder aqui. Então, a gente tomou uma ação como bancada rapidamente para ajudar com instrumentos jurídicos uma luta política que a sociedade tem que fazer em 2023. E uma luta política que tem que estar em todas as agendas, sabe, Conde? Por exemplo, a gente tem que construir um grande mês de março da luta das mulheres. O 8 de março tem que ser atos fortes para combater a desigualdade salarial, para combater a violência doméstica, para combater os retrocessos, como o Estatuto do Nascituro, que os fundamentalistas querem, mas também debater o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, etc. Então, óbvio, tratar o tema do aborto sem hipocrisia, né? Então, tem as bandeiras históricas do 8 de março, mas uma das agendas tem que ser também a criminalização da extrema-direita. A prisão para o Bolsonaro tem que ser parte da nossa agenda política de luta o ano inteiro. Então, acho que a ação do pessoal ajuda jurídica e politicamente nessas 2 esferas, né? Botar na ordem do dia a necessidade do Bolsonaro ser preso e, ao mesmo tempo, pedir a quebra de sigilo, porque certamente cobras e lagartos sairão daí. Prerrogativas vai estar nessa luta também, viu? Já vou avisando você, porque a gente vai Que te ótimo. chamar para fazer esse debate. Dai, vamos lá, acho que cabe mais uma última perguntinha. O Fernando Haddad deu uma entrevista, onde destacou aqui hoje pela manhã. Ontem ele tomou posse no Ministério da Economia, né, no Ministério importante. Ele já também deu declarações ali que vai encaminhar ao Congresso uma nova meta fiscal. O presidente Lula, no discurso de posse, falou dentro do Congresso que o teto de gastos tem que acabar e ele vai trabalhar para que isso aconteça. Queria ouvir da deputada como é que ela analisa esse caminhar desse tipo de proposta dentro de um parlamento que tem uma maioria ligada ao centrão, que tem esse fisiologismo, e como pode ser essa articulação para, de fato, que essas medidas todas aconteçam, e, do ponto de vista da análise dela, qual é os principais projetos nesses primeiros meses de governo Lula? Olha, Daiane, eu vejo o seguinte, tem uma necessidade econômica que é clara, né? Que é a revogação do teto de gastos. Na prática, o Bolsonaro furou bastante o teto de gastos, mas parece que o mercado é mais exigente, né? E sofre mais com a sua depressão para manter os seus privilégios no governo Lula ou nas indicações em relação à PEC de transição do que se incomodou no governo da extrema-direita do Bolsonaro. Mas o tema é não só revogar e criar uma outra meta fiscal que, de novo, coloque a responsabilidade, não é nem responsabilidade, os privilégios de um orçamento, de uma finança voltada para os interesses dos banqueiros, da dívida pública, em detrimento, né, da responsabilidade social. Eu acho que é preciso, óbvio, revogar o teto dos gastos, mas é preciso avançar em algumas pautas que, se não avança, é muito difícil ter recursos para garantir o cumprimento das promessas que o Lula fez na campanha, como aumento real do salário mínimo todo ano, como atualização da tabela do imposto de renda, que é muito importante. Eu achei muito importante mesmo, tem uma defasagem enorme, e aumentar a faixa de isenção desonera os trabalhadores e a classe média. Além disso, a gente também precisa garantir recursos para garantir as políticas públicas, reverter esse congelamento do salário brutal nos últimos anos que o funcionalismo público viveu,
né? Então, e uma série de políticas que paralisaram o governo Bolsonaro, sejam elas de investimento, obras, etc., ou programas de combate à violência doméstica e familiar, aumento de merenda escolar, gente. O cara vetou o aumento do aumento da merenda, tinha criança dividindo ovo na escola, sabe? Então, tudo isso é dinheiro, né? É claro. Tem alguns caminhos, acho que, para responder a pergunta da reforma tributária, né? Eu acho que o tema da reforma tributária é organizar uma luta social e política de maioria, explicar para a sociedade, porque senão fica só os grandes frações burguesas degladiando entre si, não querer perder privilégio aqui, não querer perder privilégio lá, e aí engessa uma reforma tributária, ou fica só na nuance, na ideia de uma reforma tributária que simplifique os tributos, mas que não coloque o que precisa ser feito, que é uma revolução tributária. O Brasil taxa o consumo, portanto, taxa trabalhadores e a classe média. 50% dos tributos ser sobre o consumo e menos de 4% sobre o patrimônio é demonstração de que é um paraíso das elites. Tanto é que nós temos mais bilionário agora do que antes da pandemia. E que os bilionários ganharam dinheiro no governo Bolsonaro e nosso povo está na miséria. Porque é um paraíso. Um país que não taxa lucros e dividendos. Um país que tem uma alta taxa de juros e remunera os especuladores do sistema financeiro, né, com esse modelo da dívida pública que é escandaloso. Então, sobre a reforma tributária, eu acho isso. E é preciso fazer, né? É preciso fazer a luta política para ter uma reforma tributária que signifique uma revolução tributária e que vá à raiz do problema. Podemos dar exemplos, né? Como taxação de grandes fortunas, como taxação de patrimônio, como aumentar a alíquota sobre herança, desonerando. Eu dou um exemplo, porque às vezes assim, a pessoa fala aumentar a alíquota e pensa, já vai taxar, o cara ganha 5 mil e diz, eles querem me taxar. A gente está falando dos ricaços, não é? A gente está falando dos que têm patrimônio de milhões, não é? A classe média que ganha 5 mil, que inclusive tem que ser desonerada nessa atualização da tabela do imposto de renda. E com a herança eu dou sempre um exemplo, Conde, que é o seguinte, a gente quer desonerar a pessoa que deixa para sua família um terreno e 15 herdeiros, que ficam depois brigando com espólio, paga não sei o quê. Esse não tem que pagar taxa, tem que inclusive ampliar a isenção, etc., dos pequenos heranças. Mas o herdeiro que passa 15 terrenos para 2 filhos, tem que ser aumentado, gente. Como é que pode ter uma alíquota de 4% a 8%? É escandaloso isso. Então, é preciso ter uma revolução tributária. E, por fim, um tema que o governo não fala e que eu acho que é grave. Nem insisti nos 13 anos de governo do PT, vou insistir neste próximo governo que começa, que é o tema da auditoria da dívida pública. Né? O Brasil tem um movimento da auditoria cidadã, tem um movimento internacional que busca, historicamente, a anulação das dívidas ilegítimas de vários países. Nós, no Brasil, temos 2 trilhões do orçamento de 2023 comprometido com uma dívida pública que nunca foi auditada e que vai financiando novos empréstimos, pagamento de juro, rolagem da dívida de uma forma escandalosa, com dinheiro público, com dinheiro do povo brasileiro. O Equador, que é uma economia menor que o Brasil, fez a auditoria da dívida e reduziu em 70% a dívida pública. 70%. E o Brasil nunca fez. Aí, Daiane, a gente pode estar pagando tanque comprado com empréstimo internacional que depois foi internalizado no Brasil durante a ditadura civil-militar, usado para reprimir movimentos sociais populares e sem saber. Ou está pagando a farra dos especuladores que pegam o empréstimo a juro negativo nos Estados Unidos, compram o título da dívida brasileira, os fundos, etc., e estão sendo remunerados pela nossa taxa de juros que massacra a população no cartão de crédito, no cheque especial, mas que também remunera os parasitas do sistema financeiro com benesses. Então, tem que enfrentar o tema da dívida pública para poder ter capacidade de investimento e acabar com a Bolsa Banqueiro, né? Fernanda Melchior. Fernanda vai se dar bem com o Fernando Haddad, acho ali. Fernanda e Fernando, porque o Haddad está indo com tudo lá. Todas essas questões aí estão no horizonte ali, uma equipe boa formada. Eu quero agradecer demais sua presença aqui. Você é fantástica, representa muitas coisas importantes, pautas políticas candentes aí do Brasil na Câmara Federal. Parabéns por esse empenho, né? A gente entrevista tanta gente aqui, mas você chegando, viu, Fernanda? É demais. Ouvir você realmente é um privilégio.
Agradeço, a gente vai fazer a transição aqui no Giro. E, mais uma vez, obrigado. Esperamos em 2023 receber você muito mais vezes aqui. Obrigada, Conde. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. Obrigada, Daiane. Um excelente 2023 para vocês, individualmente, né, como pessoas, e um excelente 2023 para nós, como luta coletiva, como luta política, que a gente vai precisar seguir travando, né, gente? A primeira batalha que era muito importante, a gente venceu. Agora é preciso seguir a luta, né, contra a extrema-direita e também para uma agenda alternativa para o país. Um beijo no coração de todos e estou sempre à disposição.